Pois é, são 30 bilhões de reais em crédito, o governo também vai facilitar compras públicas para essas empresas e eu vou chamar já as nossas comentaristas, a Dora Kramer aqui no nosso telão e a Deise Cioccar entrando aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Bom, começo por você, Dora, boa noite para você, bem-vinda. É claro que os setores vão fazer uma avaliação de que forma cada empresa será impactada com essas medidas, uma questão talvez mais técnica, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do jornal, mas e politicamente para o governo? O governo faz o que deveria ser feito, claro que o presidente Lula aproveitou para criticar o presidente Donald Trump e mandar alguns recados. Boa noite, Dora. Boa noite, Thiago. Boa noite, Deise. Boa noite a todos. Mas, olha, ele mandou uns recados, mas você sabe que eu estou achando que o presidente Lula vai melhor no palácio do que no palanque, tá? Porque, embora ele tenha sido veemente em alguns pontos, ele não foi da mesma maneira, não vou nem usar contundente, né? Absolutamente desabrido como ele foi. Até agora eu estou impressionado de uma participação dele numa agenda no Acre, na semana passada, em que ele saiu desancando todo mundo. Então aí eu achei o discurso até equilibrado. Agora, é um pacote que ele traz um alívio ao setor produtivo, mas não resolve o problema do tarifaço, nem da ofensiva do presidente Donald Trump em outras áreas, a ofensiva contra o Brasil. O cenário de incertezas continua, o presidente insistindo na negociação, os Estados Unidos irredutível em não negociar coisa alguma, continuar atacando. Do ponto de vista mais político mesmo, eu notei algo interessante, né? O presidente Lula abriu e fechou o discurso dele com a seguinte frase, olhando para os presidentes da Câmara e do Senado. Ele disse: a bola agora está com o Congresso. Ele abriu com essa frase e fechou com essa frase. Portanto, eles não foram convidados ali por uma mera formalidade, sim para ouvir exatamente o recado. Olha aqui, moçada, o socorro ao setor produtivo depende da aprovação da medida provisória. Ouviram bem? Então, Hugo Motta e Davi Alcolumbre saíram de lá com a tarefa de apaziguar, pelo menos neste ponto, os ânimos do Congresso. E a oposição, claro, vai discutir, vai debater a MP, mas não vai ter jeito. Vai ter que aprovar. Isso se não quiser ficar mal com o empresariado. Desde um ponto importante é que o governo quer o aval do Congresso Nacional porque há uma preocupação com as contas públicas em 2026 e 2027 em relação a teto de gastos, metas e tudo mais. Então essa é a preocupação do governo. Boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Thiago, boa noite, Dora, boa noite, audiência da Jovem Pan. A Dora tocou num ponto aqui que eu entendo que seja fundamental, que são essas relações com o Congresso, como que isso vai repercutir para o governo, o Congresso Nacional vai ter que aprovar, mas tem um ponto no meio disso tudo. O mercado vai olhar para essa história toda, para esse pacote com muita atenção, porque se o mercado desconfiar que o pacote não tem estrutura suficiente, o governo não vai sentir o impacto só agora, ele vai sentir no ano eleitoral e vai sentir depois do ano eleitoral. E o Plano Brasil Soberano, é óbvio que ele era um plano que era urgente, necessário, né? Ele deveria ter sido comunicado antes, só foi comunicado agora, mas ele tem algumas limitações que inclusive eu pontuei aqui, que elas são muito significativas. Em primeiro lugar, e num primeiro momento, eu acredito que não convenceu 100% do mercado, né? Alguns analistas já têm se manifestado dizendo que a médio e longo prazo o plano não é suficiente. Então ele pode oferecer o que a gente chama, os economistas chamam de voo de galinha, né? Então ele pode oferecer um alívio momentâneo. A Dora falou sobre isso, mas num médio prazo aí ele já apresenta problemas fiscais e de confiança. Ele também não aborda o cerne do problema, que são essas relações com os Estados Unidos, né? Em nenhum momento isso foi tocado, então a gente apresenta um plano aqui, mas o ponto estrutural ele não foi analisado pelo Palácio do Planalto, né? Então, na minha visão, o Plano Brasil Soberano ele requer mecanismos mais claros, mais objetivos e com uma responsabilidade amplamente vinculada com as instituições. Isso não me pareceu ser apresentado. Então, caso se confirme o que a gente está prevendo, o que o mercado está prevendo, eu acredito que esse plano ele pode comprometer, inclusive, outras áreas
fundamentais do orçamento público. E aí o Palácio do Planalto vai ter grandes problemas no ano de 2026.